Pode falar. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando nesse evento que eu considero histórico, porque é o resultado do esforço de muitas pessoas que lutam, né, em relação aos impactos da indústria do petróleo e petroquímica no Brasil. É verdade que a gente não tem aqui todos os estados brasileiros, mas temos uma grande quantidade de estados do norte e nordeste do país participando. E esse esforço do questionamento da indústria do petróleo e petroquímica, ele é um tanto quanto recente no Brasil, em termos de articulação entre estados, né? A gente pode dizer que entre 2000 e 2010 é que houve que se cresceu mais assim, esse movimento. Eu sou Sebastião Fernandes Raulino, eu sou membro do Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara, sou professor também e atuo ainda na Pastoral do Meio Ambiente da Diocese de Duque de Caxias, em São João de Meriti. Moro em São João de Meriti, faço parte do Movimento Pró Saneamento do Meio Ambiente da região do Parque Araruama, o MPS, que, por sua vez, integra o FAP. Então, eu estou no FAP como MPS. E aí a gente percebe algumas questões também de escala nas articulações dos movimentos, né? O professor Weiner, do IPO, gosta sempre de falar, da gente se focar nessa questão das escalas também de atuação. Então, a gente tem atuações mais locais e atuações que são mais regionais no nível de país. Por isso, a gente está associado ainda à Rede Brasileira de Justiça Ambiental, né, que foi criada há quase 20 anos, vai fazer 20 anos em 2021, e várias instituições fazem parte dessa rede, fazem parte também da campanha Nenhum Poço a Mais, que é uma campanha que existe em outros países, a Watch, né, que é uma instituição que agrega atingidos por petróleo, né, no hemisfério sul, ela já tem experiência nesse sentido, e aqui no Brasil, né, no Espírito Santo, a fase ajudou a puxar essa campanha no Espírito Santo, agregando movimentos de outros estados. Então, é um trabalho assim que eu parabenizo bastante, é um trabalho com muito conteúdo, é um trabalho com muita alegria também, é um trabalho que integra pescadores, movimentos sociais, que integra quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pequenos agricultores, que integram as pessoas que têm aquele motor, aquela energia para uma resistência, e uma resistência que leva à construção de um mundo alternativo, de uma maneira de se viver alternativa, né? Essa procura do bem viver, né, que se discute aqui na América Latina. A gente trabalha muito com a noção de injustiça ambiental, né, que seriam os mecanismos pelos quais, né, políticas de governo, né, geram sofrimento de maneira desproporcional a determinados grupos, populações, seja por projetos de desenvolvimento, pela omissão na atuação da proteção de comunidades que estão sendo atingidas por projetos governamentais ou não, né? Justiça ambiental é um pouco assegurar o direito de todas as populações e de todos a terem seus modos de vida respeitados, suas culturas, seu meio ambiente, sua saúde, enfim. De maneira bem simples, é assim. E isso não surge agora, é uma história que começa lá com o movimento negro norte-americano, chega em 2001 com a Rede Brasileira, criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental num colóquio internacional, depois há um crescimento dos impactados pela indústria do petróleo. E aqui, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, na região de Duque de Caxias, São João de Meriti, né, que está bem para o lado de cá, próxima à Ilha do Governador, mas já no continente, nessa região a gente tem o polo petroquímico de Duque de Caxias. E, seguindo o Rio, Sarapuí, o Rio Iguaçu, dois dos principais rios dessa região, nós temos muitas indústrias ligadas à cadeia do petróleo, petroquímica e química. E aí temos desde a refinaria Duque de Caxias, que faz o refino, produz combustíveis, mas produz também muitos lubrificantes e outros produtos, né? A refinaria Duque de Caxias, ela foi a primeira a ser construída pelo sistema Petrobras. Começou a ser construída em 1957 e foi inaugurada em 1961, né? 20 de janeiro de 1961, dia de São Sebastião, por Juscelino. Agora, só começou a funcionar no governo João Goulart, porque Juscelino ia sair do governo, inaugurou, passou Jânio Quadros, foi inaugurada no governo João Goulart. E essa refinaria começou a crescer, ela foi inaugurada, a refinaria e a fábrica de borracha, Fabor.
Depois, o polo foi crescendo aos poucos, novas fábricas no parque industrial, novas indústrias, né? Então, nós temos no polo petroquímico da refinaria Duque de Caxias e dentro da Reduc, indústrias com tecnologias diferentes, com processos, com níveis de risco diferentes, riscos variados também, né? E se o polo cresceu, também a cadeia ligada à indústria do petróleo e petroquímica na Baixada. Mas, se por um lado houve investimento público para que a Reduc fosse criada, a Fabor, né, a Transpetro e outras indústrias, e as privadas que chegaram, por outro lado, não houve um investimento para receber as milhares de pessoas que migravam de outros estados e de outras regiões do estado do Rio de Janeiro e também da cidade do Rio de Janeiro para poder trabalhar nessas fábricas, nessas indústrias que foram inauguradas. Então, naquele início, anos 60, né, a qualificação do trabalhador era menor, a oportunidade de trabalho, as pessoas vinham sem morar aqui na Baixada Fluminense, mas iam morar onde? Em loteamentos feitos de maneira sem maior rigor. Então, as pessoas se instalavam em locais sem abastecimento de água, sem acesso à educação, sem áreas de lazer adequadas, sem mobilidade, sem transporte urbano, né, frequente, de qualidade, com baixo custo. E essa situação, sem política de habitação, saneamento básico, o resultado é que a gente teve, especialmente do lado oeste da Baía de Guanabara, que é esse lado de cá, que o Marcelo Aranda mostrou ainda há pouco, né, aqui no mapinha, né, a partir da entrada da Baía de Guanabara, isso pega Caxias, São João, uma parte de Magé, cidade do Rio de Janeiro, e para dentro, São João de Meriti, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Nilópolis. Né, essas cidades experimentaram um crescimento urbano muito grande, né, um crescimento urbano sem qualidade de vida para o seu cidadão. Então, uma coisa é a Zona Sul Carioca, urbanizada, né, com as praias bonitas e os pontos de turismo que todos conhecem, são conhecidos no mundo todo. Outra coisa, atravessando o túnel Rebouças, o Santa Bárbara, conforme você pega o metrô indo para a Zona Norte, você vê uma degradação urbana, ou conforme você vai pegando a Avenida Brasil e vai entrando para a Baixada Fluminense. Aí você vai encontrar, próximo a essas indústrias, que geram muita riqueza econômica, que fazem com que o PIB aqui, nessa região aqui de Caxias, onde tem o polo petroquímico, seja um PIB altíssimo, né? Você vai ter condições de vida absolutamente precárias. Você vai ter muita gente morando em barracos, casas de papelão, sem terra batida, sem acesso à água, tendo que caminhar 15 minutos ou mais para poder conseguir acessar uma bica de água, muitas vezes privatizada por alguém, né? Às vezes é uma água retirada de uma tubulação da SEDAI e é privatizada para vender água para as pessoas, e muitas vezes são mulheres que carregam galões d'água nesses carrinhos. Em outros momentos, nós vamos encontrar pessoas que precisam furar a tubulação que leva água bruta para a refinaria Duque de Caxias, água sem tratamento, que essa água é captada no Rio Guandu, o mesmo rio que vai ofertar água para a estação de tratamento de água do Guandu, maior da América Latina, né? Maior do mundo, aliás, e essa água captada no Rio Guandu vai ser em tratamento para a refinaria, porque vai ser água para uso industrial. Só que, como as pessoas não têm, né, próximo ali a Reduc, nos bairros de Campos Elíseos, Jardim Primavera, Parque Império, que seria o subbairro de Campos Elíseos, Saraiva, você não tem rede de abastecimento chegando. Ou, quando tem a rede, a água demora muito a cair, né, nosso companheiro Sebastião Braga, lá da ONG Sociedade Comunhão Cristã, em Campos Elíseos, nos relatava, né, de pessoas até 8 anos às vezes, sem ter água em casa. Então, essa situação de injustiça ambiental, com a proximidade de riscos variados do polo petroquímico de Duque de Caxias, de outras indústrias químicas, riscos que têm a ver com cenários envolvendo explosões, né, fluxo constante de caminhões-tanque, não só caminhões combustíveis, carregando combustíveis, mas também carregando produtos químicos diversos utilizados na atividade da refinaria Duque de Caxias e de outras indústrias, oleodutos, gasodutos, armazenamento de combustíveis dentro dos tanques da Reduc ou empresas de distribuição do lado de fora, são muitos riscos cotidianos que se somam, né,
ainda aos riscos da poluição do ar pelas emissões gasosas, muitos poluentes dos quais a gente não tem um monitoramento, né? Não há o conhecimento de quantos poluentes exatamente são emitidos por cada flare, por cada tocha da Reduc por minuto, por segundo, né? Enfim, a gente não tem um monitoramento de um conjunto de substâncias. Nós temos, sim, monitoramento de partículas de suspensão, monitoramento de compostos orgânicos voláteis, né? Ozônio em baixa atmosfera. O ozônio é muito importante na estratosfera, porque filtra a radiação ultravioleta que vem do Sol. Mas, em baixa atmosfera, o ozônio provoca irritação dos olhos, lacrimejamento, problemas respiratórios. Esses gases até são monitorados. Mas o monitoramento que ocorre hoje foi dentro das condicionantes da expansão desse polo, que ocorreu por volta de 2001, quando se criou o polo gás químico, Rio Polímeros e outros. Então, uma das condicionantes era instalar mais estações de monitoramento da qualidade do ar. E aí, as estações mostram que esses dados de poluição são altíssimos, eles têm um nível, né, um padrão. Nós temos aqui nesse livro, Duque de Caxias, a geografia de um espaço desigual, foi construído também como fruto desse processo de luta. Nós temos que, nos bairros ali próximos à refinaria, né, nós temos, não dá muito para mostrar assim, mas a linha vermelha é um máximo de poluição, né, que pode ser ultrapassado não mais que uma vez ao ano para um determinado indicador. E as barras verdes são os máximos de concentração que foram alcançados, ultrapassando em muito o limite da linha vermelha. Os bairros próximos à refinaria estão aqui, são esses primeiros aqui, né? Que estão aqui, os primeiros mais nesse canto aqui do livro. Nesse canto aqui. Marcelo dando uma ajuda aqui para... Enfim, mas a gente ao vivo, é assim mesmo. Então, está aqui, ó, mais próximos da refinaria estão aqui. Campos Elíseos, Jardim Primavera, Pilar, São Bento. E as barrinhas amarelas representam o número de vezes que esse nível máximo de poluição foi ultrapassado durante o ano. Às vezes, mais de 30 vezes. Em 2007, os números ainda eram ainda maiores. Então, existem, como eu falei, então, vários cenários de riscos e danos cotidianos para quem mora na vizinhança do polo petroquímico ou mais distantes. Aqui não dá para falar só numa vizinhança no sentido clássico, como a gente conhece. A gente tem que falar em efeitos de proximidade. Porque quem mora perto do polo, eu acabei de falar, né, muitas vezes vive numa habitação precária, pode ser casa de papelão, de tijolo, né, chão batido, sem abastecimento de água, pode ser também uma casa de melhor qualidade, nós temos pessoas ali que têm uma renda melhor e tal, mas estão morando nessas situações submetidas, expostas a uma poluição do ar grande, né, que causa danos à saúde. A gente sabe que esses níveis altos de poluição causam danos à saúde. Então, quando o Fórum dos Atingidos pelo Índice do Petróleo e Petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara foi criado, a gente tinha como uma das preocupações da gente tratar desse tema da saúde, porque deslocalizar esse polo petroquímico no momento atual é muito complicado, né? E, então, como essas pessoas lutarem para não adoecerem, lutarem para que haja saúde naquele local, como as pessoas terem saúde, crianças, jovens, idosos, né? Mas, para fazer essa luta, a gente precisa de dados, de pesquisas, de instrumentos que façam com que a gente possa exercer pressão junto ao poder público, né, ao Ministério Público, para que as empresas mudem práticas e procedimentos que elas realizam. No entanto, a gente também não luta não só para que haja melhoria, né, nessas práticas e procedimentos, para que a poluição diminua, para que haja assistência à saúde, uma saúde que pense esse contexto dessa população, né, só em Campos Elíseos, aí, umas 30 mil pessoas, no entorno do polo, no distrito de Campos Elíseos,
que é um distrito que pega vários bairros, né, nós chegamos a ter cerca de 240 mil pessoas no distrito de Campos Elíseos. Então, essas pessoas são mais expostas a riscos cotidianos no seu viver, né, vivem as mesmas precariedades de outras cidades da Baixada Fluminense e de outras regiões periféricas do Brasil, no que se refere à falta de saneamento básico, assistência à saúde, educação, lazer, cultura, violência urbana, que é construída nesse processo também de desrespeito à dignidade humana. Mas essa população no entorno dessas indústrias, além de ter todos esses problemas, tem essa questão da poluição atmosférica, do acesso à água, e aí vão furar poços, né, para poder tentar obter água, ou poços rasos, poços artesianos, mas o lençol freático, em muitas regiões, é contaminado. O próprio Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, tem um mapeamento que mostra 13 lençóis freáticos contaminados, metais pesados, benzeno, produtos que provocam câncer, né, naquela região. Então, a pessoa, na falta de água em casa, ou vai pegar água bruta da Redux sem tratamento, que é uma água que traz riscos em nível de contaminação por bactérias, tem muita turbidez, muitas vezes, né? Você não sabe exatamente que água está pegando. Às vezes, algumas pessoas, as pesquisas realizadas mostram que vão tentar fazer seu próprio tratamento de alguma forma, como Maria Angélica Maciel Costa fez pesquisas, né? Colega nossa. As pessoas vão tentar furar esses poços, e aí a água pode vir até uma água com turbidez pequena, zero turbidez, mas ali pode ter metais pesados, um benzeno que pode... são substâncias que podem provocar câncer para essas pessoas, né? Não é à toa que a cidade do Duque de Caxias é campeã no estado do Rio de Janeiro em casos de leucemia. Falo não é à toa, mas, na verdade, não existe ainda um estudo comprovando o nexo causal, ou seja, vinculando a atividade petróleo-petroquímica a esse enorme número de casos. Mas, dado o contexto de poluição geral, a gente imagina que isso possa ser uma das causas desse tipo de câncer ser muito comum na cidade. É verdade que existem também outras doenças que precisam ser analisadas, outros tipos de câncer, tiroidite de Hashimoto, que foi um tipo de tiroidite que uma pesquisadora da USP verificou que havia em quantidade muito maior no entorno do polo petroquímico de Capoava, em São Paulo. Então, será que acontece isso aqui em Duque de Caxias? É uma pergunta que nós fazemos. Então, a gente, quando criou o fórum, depois de um seminário refletindo sobre 50 anos da existência da refinaria Duque de Caxias, a gente pensou algumas linhas de ação, né? Segurança do polo petroquímico contra acidentes industriais, saúde, né? E aí a saúde envolve todos esses aspectos que eu estou falando, e também a questão econômica, porque Caxias acaba por produzir boa parte do combustível utilizado no Brasil, na região sudeste. Ela chegou a ser a quarta em produção de combustível, variando entre terceira e quarta no final dos anos 90, 2000. É a refinaria que mais produz substâncias, lubrificantes, produtos diversos, né? É a mais complexa e a mais completa do sistema Petrobras. Complexa porque ela foi crescendo com tecnologias diferentes desde os anos 60. Então, o gerenciamento do risco não é fácil numa refinaria assim. Completa porque produz muitas coisas, não é apenas combustível. E tudo isso que ela produz gera riqueza, uma certa riqueza para o país, pessoas desfrutam, né, dessas substâncias, desses produtos, mas a grande maioria não mora próximo. Quem mora próximo ou recebe os efeitos de proximidade, né, essas pessoas são afetadas na sua saúde, no seu cotidiano, têm riscos que outros não têm. Então, a gente reflete que compensações mínimas devem existir para essas pessoas que vivem nesse entorno. Minimamente, uma saúde um sistema único de saúde, né, que possa oferecer uma assistência médica considerando esse contexto específico. Pesquisas acadêmicas que esmiuçem, mostrem mais
os perfis de adoecimento e morte nessa população. Investimento em educação, né, investimento em mobilidade urbana, né, habitação, né, que se possa fazer reassentamento de população quando necessário, para locais onde as pessoas possam viver, sem perder suas relações de vizinhança, especialmente os mais idosos, que os idosos, muitas vezes, ali têm amizades construídas ao longo de 50 anos, 60 anos. Você não pode pegar um idoso e botar em qualquer lugar, longe de sua família ou dos seus amigos. Ele vai adoecer, vai morrer. Né? Então, a gente tem que pensar tudo isso. Né? E não é fácil, porque a maior parte da população é muito empobrecida. Duque de Caxias tem um IDH na casa de 0,755. Mas, quando você, o pesquisador Manuel Ricardo Simões, analisa distritos censitários em Caxias, vai ver que os níveis chegam lá a níveis das regiões mais pobres do Brasil, níveis de países da África muito empobrecidos. Isso numa região que, teoricamente, é rica do ponto de vista econômico pelo seu PIB. Então, a gente não pode medir condições de vida somente pelo PIB de uma cidade, de um estado, de um país. Tem que ver o nível de democracia que existe nesse local, né? Se as pessoas podem participar de espaços decisórios, conselhos municipais, estadual, nacional, de meio ambiente, educação, saúde, se participam na elaboração, na implementação e na fiscalização das políticas públicas, de habitação, educação, saúde, tudo, né? E se participam com qualidade, se elas têm acesso à educação que permita a elas não apenas aprender determinados conteúdos para uma vida profissional, talvez no polo petroquímico, num trabalho terceirizado, mais perigoso, ou até num posto, né, na Petrobras, enfrentando um concurso público, não apenas um trabalho profissionalizante, mas uma educação profissionalizante, mas uma educação que permita a ela, como cidadão, entender seu contexto e reivindicar melhoria nas suas condições de vida, condições essas que não se compra com um salário melhor, não se compra com investimento em banco, em ações, não se compra mesmo que você tenha R$1 milhão aí. Você não vai comprar lazer, ar limpo, não vai comprar mobilidade urbana, tudo isso são políticas públicas que têm que ser construídas coletivamente. E, para isso, precisa ter que as pessoas tenham acesso à educação, e uma educação que permita discutir tudo isso, para que elas possam reivindicar dos governantes, possam se organizar de forma coletiva e reivindicar essas questões, construir juntas, em conflito e em cooperação com órgãos governamentais, né, lutando para que haja melhoria nas políticas públicas. Né? E aí, enfim, o que nós tentamos ver aqui, construir nesse processo de existência do FAP, né? Eu estou vendo aqui a Mariana falar, precisamos monitorar a água, terra, o ar, além da saúde das pessoas. Isso aí, tudo a ver, a gente precisa estar melhorando esse monitoramento, isso que o FAP procura, e por isso todo o intercâmbio que a gente foi construído lá com o Pernambuco, o Fórum SWAP, Espaço Socioambiental, da qual a Mariana faz parte, né, com o professor Heitor Scalabrini, todos os outros ali de Cabo de Santo Agostinho, né, Gaibu, toda aquela região que hoje enfrenta o derramamento de petróleo nas praias do litoral nordestino. Aqui é a Elisa também, obrigado, Elisa, pelo parabéns aqui, para mim, para o Marcelo, mas parabéns também para o seu documentário, que mostra que essa realidade que a gente vive em Caxias e na Baixada Fluminense é uma realidade presente na Nigéria, e ela tem um documentário fantástico, que vocês devem estar olhando aqui no canal, aqui na virada antipetroleira, sobre o grande ativista nigeriano assassinado há 24 anos, justamente hoje. Bem, então, nessas parcerias que a gente foi criando com a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, com o Espírito Santo, com o Rio Grande do Sul, com o Observatório de Conflitos do Extremo Sul do Brasil, a gente, em determinado momento, a gente participou do Simpósio Brasileiro de Saúde e Meio Ambiente, em Belo Horizonte, e depois da avaliação desse simpósio no Ceará, Fortaleza. E lá fui apresentado ao diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, professor Hermano de Castro, e a gente marcou uma reunião do FAP, pessoas da paróquia de Campos Elíseos, a ONG SCC, Sociedade de Comunhão Cristã, Braga, que faz parte do FAP também, lá na INSP. E dali se tentou avaliar que pesquisadores da Fiocruz poderiam nos ajudar nessa procura por dados envolvendo a qualidade da água, do ar e do solo. E aí, a UFRJ também foi convidada, através do IPUR,
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, o ProURB, o FRJ, e algumas pesquisas iniciais saíram disso. Uma pesquisa envolvendo os conflitos em torno da água, no entorno do polo petroquímico, né? De onde as pessoas tiram água? Onde chega a água da SEDAI? Com que frequência? Quem pega água de poço? Quem pega água de poço raso, porto artesiano? Quem pega água de outras fontes? Água mineral, que nem sempre é mineral. É de um poço, se extrai água e se vende água desse poço como se fosse mineral. Né? Que outras fontes possíveis? Água de chuva. Né? Então, isso tudo foi feito numa pesquisa envolvendo a professora Ana Brito, ProURB, a professora Suyá, que hoje é professora do IPUR, né? Com também pesquisadores populares locais. Né? Um trabalho em equipe. Também tivemos o trabalho da Fiocruz, Departamento de Saneamento, Bianca Gelli fez parte, e nesse trabalho se procurou investigar a qualidade da água, né, em poços, né, pessoas que utilizam água de poço. A gente verificou que existem pessoas que utilizam água de poço para algumas atividades da sua casa, outros precisam de utilizar água de poço para tudo, né? Então foi feita essa pesquisa. Também foi construída uma outra pesquisa envolvendo, né, a análise de metais pesados em alguns poços, mas isso, por ser mais difícil, precisar de equipamentos mais com tecnologia maior, então começou com poucos pontos de análise e a gente está crescendo com isso. Né? É uma pesquisa conduzida pelo professor Márcio, né? Professor aqui da Universidade, professor da Unigran Rio, aqui do Duque de Caxias. Nós temos também uma outra pesquisa envolvendo o Clínico Jean, eu e outras pessoas, envolvendo 4 escolas, um trabalho com escolas de Caxias, São João de Meriti, Magé e Nova Iguaçu, em cidades impactadas por petróleo de alguma forma, envolvendo a discussão com os estudantes sobre qualidade de água, acesso à água, ida ao laboratório da Unigran Rio para aprender como se faz a avaliação de qualidade de água, coleta da água nesses locais, em diferentes fontes, retorno com as amostras para o laboratório, e depois dos dados coletados e análise deles, a discussão da ecologia política dos recursos hídricos, né? Por que algumas regiões recebem mais água do que outras? Por que a estação de tratamento de água do Guandu está em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e, no entanto, grande parte da Baixada não recebe água? Se diz que Caxias está em fim de linha. No entanto, a Gávea também está em fim de linha, na Zona Sul Carioca. E tem uma tubulação que leva água direto para a Gávea. Então, discute um pouco da ecologia política das águas. Tem uma frase de um pesquisador que diz assim: os fluxos de água refletem os fluxos de poder. E tem a ver com isso no entorno. Né? A água chega para as empresas, elas podem investir, chegar a água, mas não chega água para as pessoas que vivem naquele entorno. Né? E outras pesquisas foram chegando. Teve a pesquisa do professor Josino, da Fiocruz, que fez contato com o Sebastião Braga, da SCC, e o professor Josino, ele, com uma doutoranda, fez um trabalho de análise, coleta de sangue, análise de sangue de 300 pessoas, pelo menos, no entorno do polo, verificando a contaminação por benzeno. Essa pesquisa gerou já uma tese de doutorado, a contaminação, né, e o Sebastião Braga, com a SCC e a Paróquia São Francisco, que atua em Campos Elíseos e outros bairros, né, foram muito importantes nessa pesquisa, com esse cotidiano, o acompanhamento das pessoas, todo o incentivo para que as pessoas participassem, o encaminhamento dessas pessoas também para tratamentos. Mas isso é muito pouco ainda. A gente precisa de mais estudos e precisamos de um esforço coletivo, né, tanto da sociedade, das universidades, dos institutos de pesquisa, dos governos municipal, estadual e federal, para dar saúde a quem tem sua vida colocada em risco, para que muitos outros desfrutem, entre aspas, de combustíveis fósseis que geram aquecimento global e mudanças climáticas, que colocam em risco todo mundo. Né? As pessoas no entorno do polo petroquímico, sua saúde é afetada, seu tempo de vida, e, enfim, e melhorar essa qualidade ambiental, qualidade do ambiente é importante. Também refletir sobre o modelo de desenvolvimento petróleo-dependente, petrodependente, toda a sua cadeia, que é uma cadeia que degrada o meio ambiente e coloca em risco, desde as fases de exploração, que é a fase de pesquisa para o campo de petróleo, depois a produção, o transporte de navios, tubulações, os portos,
os armazenamento, depois as refinarias, com todos esses riscos que eu falei, indústrias de petróleo, petroquímica, depois produtos cheios de plástico, como a gente vê, produtos que não se degradam no ambiente, geram microplástico, a gente tem toda a discussão de microplástico nos oceanos, nas águas, também na água doce, né? Isso entrando microplásticos nos organismos aquáticos e depois nas cadeias alimentares e chegando ao ser humano, mudanças climáticas. Então, esse modelo petróleo dependente é um modelo que destrói a vida em toda a sua cadeia produtiva. E a gente precisa sair desse modelo para poder encontrar outras formas de relação mais sustentáveis que procurem o bem viver e não somente crescimento econômico. Né? Não somente crescimento econômico. Precisamos procurar relações melhores em sociedade, de respeito ao outro, de dignidade ao outro, né? De governos mais democráticos, enfim, de todo o processo de construção, e que o modelo petróleo está muito associado a esse modelo selvagem de destruição. Está lá o petróleo bonitinho, escondidinho no fundo do mar ou em terra, e de repente ele é retirado e faz parte de toda essa cadeia de destruição, que enriquece muito algumas pessoas, que alimenta governos autoritários pelo mundo, e que, e aí o documentário da Elisa vai estar mostrando isso hoje, no caso da Nigéria, né? E, além de tudo isso, né, o crescimento dessa indústria no litoral brasileiro, o litoral brasileiro está todo leiloado com blocos de petróleo do pós-sal. É uma pena ver o litoral do Ceará, de Pernambuco, Maranhão, Amapá, Foz do Rio Amazonas, leiloado. E as empresas que querem se instalar lá vão oferecer riscos de novos vazamentos de petróleo. E será que nós queremos mais vazamentos como esse que está ocorrendo agora no Nordeste brasileiro? Na Foz do Rio Amazonas, comprometendo mais os pescadores pelo Brasil? E todas as outras populações tradicionais, porque foram leiloados blocos em terra também, em Tocantins, em outros estados. E alguns desses blocos leiloados no 11º leilão estão muito próximos a aldeias indígenas. Alguns a 150 metros do limite de territórios indígenas, alguns em assentamentos do MST, né, que foi uma luta para se conseguir a terra, propriedade plantada, de repente aquela área é leiloada, porque o solo é da pessoa, mas o subsolo não é. O subsolo é da União, e quando é leiloado o bloco, as empresas podem pesquisar ali, e ter contaminação do solo, e não poder plantar, não poder criar animais. Então, a gente precisa de uma transição energética, precisamos também de uma transição de mentes, né, uma mudança de mentes, né, sair dessa mentalidade petrodependente. A gente precisa que o Estado do Rio de Janeiro diversifique sua economia e busque uma economia mais sustentável, com respeito à agroecologia, com respeito à saúde, com os processos de vigilância ambiental mais fortalecidos e integrados com as secretarias de meio ambiente, municipal e estadual. Uma contribuição muito importante da nossa colega Bianca Dielli foi nos indicar que a gente deveria procurar o Vigiágua. Toda cidade tem que ter um Vigiágua, que é um departamento dentro da vigilância ambiental, pode ser um departamento, que vai verificar a qualidade da água ofertada aos cidadãos e fazer relatórios. E a gente pediu um ofício à Secretaria de Saúde do de Caxias. Não foi respondido no primeiro momento, fomos ao Conselho Municipal de Saúde, e aí a Secretaria nos deu o ofício com dados. Então, toda cidade, especialmente essas que têm indústrias perigosas, poluentes, precisam reivindicar, né, a sociedade civil organizada, reivindicar dados do Vigiágua, do Vigiar, e fazer a integração desses dados com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Plano Diretor. A gente tem uma luta muito grande aqui com o Plano Diretor da cidade e o Plano Metropolitano, que querem colocar mais central de abastecimento, polo logístico, estacionamento para 2.000, 3.000 caminhões por turno, né, junto com, enfim, complexificar essa cadeia de petróleo e indústrias químicas, né? Então, a nossa contribuição na questão da saúde, poluição e indústria do petróleo é chamar a atenção de que há um monitoramento muito precário ainda em nível de Brasil, do ambiente onde ocorre extração, a proximidade de pessoas com essas indústrias, ou que podem sofrer efeitos de proximidade, porque o derramamento de petróleo no pré-sal pode atingir o litoral do Paraná e Santa Catarina, quando foi mostrado no estudo de impacto ambiental da etapa 2, Bacia de Santos do pré-sal. E a gente se articulou a nível nacional, com o Conselho Nacional de Meio Ambiente, para que pressionarmos o IBAMA, para que o IBAMA pudesse, junto com a IBAMA pressionando o IBAMA, para que pudéssemos
ter audiência pública no Paraná e Santa Catarina. Então, o monitoramento tem que ser maior. Existem as experiências de vigilância popular em saúde também, com a Fiocruz, professor Marcelo Firpo, com a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. E, além desse monitoramento, né, precisamos também das pesquisas analisando a saúde da população no entorno desses polos, pesquisa com política habitacional, reassentamento, os quadros de violência, entendeu? E tudo isso é violência que eu estou falando também, né? Para que a gente possa construir sociedades mais saudáveis, sociedades com sustentabilidade na perspectiva da justiça ambiental, da ecologia integral, como o Papa Francisco aponta na encíclica Laudato Si. Não posso deixar de finalizar lembrando isso, porque lá ele fala das periferias humanas e existenciais do ser humano, fala das periferias das cidades, das metrópoles. Então, as pessoas muitas vezes estão na periferia da metrópole, em Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, vivendo a periferia existencial de uma depressão por estar afastada da família, ou estar numa habitação muito precária, não podendo dar assistência aos seus filhos, de trabalho, de conseguir comida, comendo lixo, como ocorre no aterro desativado de Jardim Gramacho, com lixões ali ainda, região próximos, entendeu? E sem água. Então, e essas pessoas estão esquecidas e submetidas a uma lógica do descarte. Descarte de plásticos oriundos da indústria do petróleo, descarte de muitos materiais, descarte de pessoas, dessas pessoas que não têm utilidade num sistema capitalista que concentra cada vez mais renda, que está preso ao mercado financeiro, à indústria do petróleo, à indústria de armas. Porque a indústria do petróleo também está relacionada com guerras, logo com a indústria de armas. E a gente faz assim uma viagem, né? Eu conversando com a Alexandra Luz Costa uma vez sobre, poxa, a indústria do petróleo, os governos que negam mudança climática só podem querer que haja mais guerras. Porque com a mudança climática se gera perda de agricultura, se gera secas, eventos extremos, secas prolongadas, inundações muito grandes. Isso provoca migrações em muitos países inundados, ilhas inundadas, regiões inundadas. Migrações geram conflitos, guerra, arma, né, gera demanda por arma. Então, a gente não quer esse modelo de morte, a gente quer um modelo de vida, não a necropolítica, como Marcelo Aranda nos chamou a atenção agora, e sim a vida, né, sim uma ecologia integral que pense todos esses aspectos, né, justiça ambiental. Então, muito obrigado a todos que ficaram me assistindo até agora. Desculpa aqui a organização da campanha Nenhum Poço a Mais, o nosso problema aqui inicial, né, travando o canal, e muito obrigado a todos que puderam assistir. Esse livro, 50 anos da Reduc e a expansão da indústria do petróleo no Brasil, conflitos socioambientais no Rio de Janeiro e desafios para o país na era do pré-sal, está disponível na internet. Tem o site do FAP-BG, que está paradinho, porque a gente precisa ter mais gente que entenda de informática, não está mexendo, é uma falha, às vezes, nossa, né? Precisamos de ajuda, todo o trabalho é voluntário, o FAP, inclusive, não é nenhuma ONG, é um fórum de ONGs, instituições e pessoas que querem contribuir nessa questão. Temos esse outro livrinho, Duque de Caxias, A Geografia de um Espaço Desigual. Tem um semelhante a ele disponível na internet, no site do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, CEP, Duque de Caxias, o Território e Sua Gente. Vocês podem achar lá, CEP Caxias também. E dizer que sou professor da rede de Caxias e que o salário está um mês e meio atrasado. Para muita gente sofrendo com o problema disso. Na cidade que tem um grande polo petroquímico e muitas indústrias, né? Então, que desenvolvimento é esse, que progresso é esse que faz com que muitos de meus alunos sejam muito empobrecidos, tenham um problema com água, muitos adoeçam ou tenham familiares aí com câncer que a gente não sabe a razão. Se foi por outras razões, pelo polo petroquímico, não dá ainda para apontar o nexo causal, mas a gente sabe que a poluição a que eles são submetidos é muito grande. E esses riscos todos que eu falei, inclusive caminhões-tanque, oleodutos, gasodutos, fora a violência cotidiana, tal, falta de habitação, saneamento básico, saúde, etc. Muito obrigado a todos, e vou aqui encerrar. Obrigadão a todos aí da campanha Nenhum Poço a Mais. Fabíola, um abração. Marcelo Calazans, todo mundo da FAD, Espírito Santo, um abração a todos. Professor Henry, muito obrigado, estou falando aqui porque o senhor ajudou a me construir também aí o processo de formação. Muito obrigado, viu, Henry? Um abração. Parar.